Livro do Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14. Essa é a mensagem que Deus tem colocado em meu coração. Gênesis, capítulo 21, versículo de número 14. Quem encontrou possa dizer amém. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentando-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, Deus do céu, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Amém? Oramos mais uma vez. Eterno Deus, grandioso Pai, nesse momento, meu Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Deus, eu suplico nesta noite, Pai, a Tua misericórdia, a Tua benevolência. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor me envolva, Senhor, da Tua graça, e que o Senhor me use, ó Pai, para falar a cada coração aqui presente, ó Deus. Repreende, ó Pai, todo obstáculo, toda barreira contrária, toda investida, meu Deus, do inimigo, Pai, nesta noite. Seja desfeita, Senhor, e que o Senhor venha manifestar a Tua glória, a Tua bênção sobre nossas vidas. É o que eu te peço, certo da bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos possam tomar o assento, louvando a Deus com uma salva de palmas que alegre para Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos nesta noite, segundo aquilo que nós lemos dentro da palavra de Deus, de uma forma bem sucinta e objetiva, compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus, aleluia, colocou no meu coração. Quando eu cheguei aqui, após estar orando alguns minutos, o Espírito Santo de Deus, então, traz ao meu coração esta passagem bíblica, meus amados irmãos, que é uma passagem um tanto triste, um tanto melancólica, aleluia, mas é uma passagem, irmãos, que vem também trazendo uma lição para as nossas vidas, aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai nos levar agora aos dias do patriarca Abraão. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Abraão, ele foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Quando Abraão ainda habitava na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, a Bíblia vai nos revelar que Deus, irmão, se manifesta para Abraão, e Deus, aleluia, ali lhe faz uma proposta, Deus lhe faz uma promessa e condiciona a promessa que fizera a Abraão a sua obediência. A Bíblia vai nos revelar na carta aos Hebreus que Abraão obedeceu ao Senhor, creu no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. Abraão, meus amados irmãos, repousa sobre ele uma promessa de ser o pai de uma grande nação. Só que a Bíblia vai nos revelar que, irmãos, ele está peregrinando pelo deserto. Ele está, irmãos, ora aqui, ora ali, e já passou-se, aleluias, muito tempo, e ele agora, meus amados irmãos, ainda não tem um herdeiro, ainda não tem, aleluias, um filho, porque a sua esposa é estéril. A Bíblia vai nos revelar que entre a peregrinação de Abraão, um dia ele vai até o Egito, e quando Abraão está no Egito, o rei do Egito, o rei Faraó, ele dá um presente para Abraão, aleluias, ele dá uma escrava para Abraão. Abraão toma aquele presente
do rei do Egito e passa aquele presente para a sua esposa, colocando, irmãos, esta mulher chamada Agar para ser a serviçal da sua esposa. Pois bem, note bem, a Bíblia diz que o tempo vai passando e agora Agar vê que, aleluia, cada dia que passa é menos provável dela conseguir gerar um filho e ser mãe. Como, irmãos, Agar, aleluia, como, aleluia, Sara, melhor dizendo, ela viveu na Mesopotâmia, ela cresceu na Mesopotâmia, ela tornou-se adulta, aleluia, naquela região. Ela, irmãos, aleluia, conhecia muito bem o código de Hammurabi. E o que dizia, irmãos, o código de Hammurabi no que diz respeito a essa situação que Agar estava vivendo? O código de Hammurabi, que é, irmãos, o fundador do Império Babilônico, dizia o seguinte, aleluia: se um homem casar com uma mulher e esta mulher não tiver condições de gerar filho, então ele poderá casar-se com outra mulher. Porém, se a mulher deste homem tiver, aleluia, uma escrava, e aleluia, se ele então relacionar-se com a escrava de sua senhora, de sua esposa, aleluia, o filho da escrava não será da escrava, mas será aleluia, da sua dona. Agar, meus amados irmãos, lembrando desta lei, vai nos falar a Bíblia que ela chama Abraão para uma conversa, e ela disse: olha, eu já estou velha, não tenho mais como gerar filhos, aleluia, mas eu lembrei-me de uma lei do nosso povo, de uma lei, aleluia, do nosso país, e eu tenho uma escrava que tu me desses, então tu pode entrar a ela vai conceber, vai gerar um filho, e eu vou ter um filho então nos meus braços. Abraão, meus amados irmãos, em primeiro plano, ele se opõe a isso, ele não queria, aleluia, que acontecesse isso. Abraão queria, irmãos, esperar o tempo de Deus na sua vida, mas Sara, sua esposa, ela agora compunge ele, praticamente obriga ele a fazer aquilo, e pós, irmãos, uma insistência de Sara, então Agar, irmãos, Abraão aceita, aleluia, tomar Agar como sua mulher, e a Bíblia diz que, aleluia, ela engravida, ela fica grávida, e quando, meus amados irmãos, ela fica grávida, ela começa a se achar superior à sua senhora, e os problemas começam a acontecer agora dentro do seio da casa de Abraão, porque afinal de contas, agora a escrava tem uma semente de Abraão no ventre, e Abraão começa a dedicar atenção para a escrava, Abraão começa a poupar a escrava, meus amados irmãos, de trabalhos forçados pelo zelo que ele tinha pelo menino que estava ali, que era seu filho. Sara fica enciumada, e agora Sara, meus amados irmãos, olha para Abraão e disse: o meu agrado seja sobre ti. Abraão olha para ela e disse: a tua escrava é tua escrava, ela está nas tuas mãos. E quando nós lemos o capítulo de número 18, 19 do livro do Gênesis, nós vamos ver, irmãos, que Sara, ela agora açoita a sua escrava, e ela, irmãos, acaba fugindo. Só que quando ela estava no deserto, aleluia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Agar, pergunta o que ela está fazendo, e quando ela relata o que está acontecendo, o anjo o seguinte: não, volta para a casa da tua senhora, te humilha lá, aleluia, porque Deus tem promessa na vida desse menino, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser, mesmo, pai de uma grande nação. Agar volta, meus amados irmãos, e a história bíblica vai nos revelar que agora ela vem dar a luz, e o menino começa a crescer. É um varão, aleluia, que chama a atenção de Abraão, porque, irmãos, logo se torna um exímio caçador, um perito ali nos trabalhos forçados. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que 15 anos depois, aleluia, que Ismael nasce, Deus se lembra da promessa que havia feito para Abraão, e então Deus resolve visitar Sarai e abrir, irmãos, a madre de Sarai. Quando Sara agora está grávida, aos 90 anos de idade, aleluia, 89, para ser mais preciso, ela ficou grávida. Aos 90, quase 90, ela dá luz, aleluia. Quando, irmãos, Isaac está crescendo, agora, meus amados irmãos, tem 2 anos, ele olha
é uma cena que aperta o coração dela como mãe. Qual era a cena que Sara viu? Ela viu o olhar de desprezo de Ismael por Isaac, aleluia. E quando ela vê que Ismael desprezava Isaac, o seu filho, ela chama Abraão e diz: olha, o meu filho não vai herdar com o filho da escrava, manda eles embora. Aquilo parte o coração de Abraão, mas Abraão, aleluia, vai orar. E quando Abraão, irmãos, vai orar, Deus fala com Abraão: ouve a tua mulher, aleluia, e manda Agar e o menino embora. Eu não vou desamparar ele, porque eu também tenho chamada na vida dele, aleluia. No outro dia, pela manhã, nós chegamos no texto que nós lemos. Abraão se levanta, chama, irmãos, Agar, coloca pão na sua mão, coloca um odre de água, aleluia, no seu ombro, chama Ismael e diz: olha, vão embora. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que aquela mulher sai, irmãos, caminhando errante, ou seja, sem rumo. Imagine uma pessoa, irmãos, que era escrava, uma pessoa que viveu tempos na escravidão, impossibilitada de tomar decisões, de agir por si próprio, sendo refém da vontade de terceiros. Agora ela ganha sua alforria, agora ela ganha sua liberdade, mas ela não tem experiência nenhuma, aleluia, e logo de cara se depara com um grande desafio. Qual é o desafio? É vencer um deserto escaldante, que o deserto de Berseba era um deserto escaldante. Ela sai, irmãos, ali, aleluia, caminhando, e a Bíblia vai nos revelar que logo termina a água do odre, e quando ela termina a água do odre, note bem, a Bíblia diz que ela vai chegar num lugar aonde tem árvores naquele lugar, e quando ela chega naquele lugar, ela fixa os olhos na sombra de uma árvore. Então ela pega o seu rapaz, que está com torno de 16 para 17 anos, e disse: meu filho, tu fica assentado aqui, aleluia, porque eu vou me afastar um pouco. E a Bíblia diz, irmãos, no texto que nós lemos, que ela saiu cerca de um tiro de arco, ou seja, entre 100 e 150 metros de distância. Quando, irmãos, Agar, aleluia, se afasta 150 metros, aleluia, do seu filho, ela torna-se a sentar-se aonde? Debaixo, aleluia, de uma árvore. Eu quero que você memorize isso, que Ismael ficou debaixo de uma árvore e Agar se assenta debaixo de outra árvore. Pastor, por que eu preciso guardar isso na minha memória? Porque há uma revelação aqui para nós, aleluia, aprendemos nesta noite com esta passagem bíblica. Agora ela se assenta, e a cena, irmãos, é deprimente, porque de um lado está um rapaz de 16, 17 anos, chorando, aleluia, chorando porque havia perdido a companhia do pai, chorando porque ele estava cercado de incerteza, chorando porque estava com sede, chorando porque a sua mãe o havia abandonado ali e ele não sabia o que ia acontecer. 150 metros dali está a mãe daquele menino, também chorando, irmãos, desesperado, porque dizia: eu não quero ver o meu filho morrer, eu não quero ver ele morrer, aleluia. É nesse contexto, irmão, aleluia, triste, melancólico, como eu já falei, que a Bíblia vai nos revelar no texto que nós lemos, que o anjo do Senhor aparece para Agar, aleluia, e quando o anjo do Senhor aparece para Agar, ela embaixo daquela árvore, aleluia, a Bíblia diz o seguinte, que o anjo diz: que tens, Agar, ou seja, o que está acontecendo contigo, não temas, aleluia, porque Deus ouviu a voz do menino, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando ela ouve a voz do anjo de Deus, Deus agora abre os olhos de Agar, e quando os olhos de Agar são abertos, o que é que ela enxerga? Ela enxerga um poço que está ali, e a Bíblia diz que ela se levanta, tira a água daquele poço, enche o seu odre, dá água para o seu filho beber, sacia a sede do seu filho. E a Bíblia diz que ela habita naquele deserto
casado com o seu menino, ele se torna, aleluia, ali ele cresce no deserto, ele se torna um flecheiro, ele casa no deserto, ele constitui família no deserto, ele torna-se uma tribo poderosa no deserto. Sabe por quê? Porque aquele menino, ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Deixa eu te dizer algo nesta noite, aleluia. O lugar onde você está pode não ser um lugar bom, você pode olhar talvez, aleluia, no celular, talvez na internet, talvez na televisão, em tantos lugares você pode pensar assim, mas em tal lugar deve ser muito bom para viver, em tal lugar deve ser muito bom para morar, lá as coisas devem ser mais fáceis. Deixa eu te dizer algo nesta noite, você não precisa mudar de lugar para ser abençoado. Se você estiver debaixo de uma promessa do Senhor, o Senhor vai te abençoar aonde você mora, aonde você vive, porque a bênção não está no lugar, a bênção está no abençoador, que é Jesus Cristo. Se você pode crer nisso, exalta e glorifica aquele que vive e reina para todos os tempos. Aleluia. E meus amados irmãos, nessa história eu consigo enxergar algumas coisas para nós, aleluias, aplicar na nossa vida. Eu gosto muito de fazer aplicação pessoal, porque a Bíblia, no meu ponto de vista, ela é inerrante, ela é infalível, e a Bíblia está cheia de resposta. Podemos dizer nesta noite que a Bíblia tem todas as respostas que uma pessoa ensina. Quando alguém, irmão, se curva à vontade de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, quando alguém bota em prática o que está na Bíblia, esta pessoa passa a ter uma vida de sucesso. E a primeira lição, meus amados irmãos, que eu aprendo desta passagem bíblica é a seguinte: nós nunca devemos tentar ajudar Deus a cumprir as promessas na nossa vida. Escute-me bem, irmãos, que pela solicitude que tem, pela impaciência que tem, há pessoas, irmãos, que são de pouca paciência e querem as coisas para ontem. Então Deus faz uma promessa, mas aos olhos desta pessoa, a promessa de Deus está demorando de acontecer na vida dele ou na vida dela. Então o que ela resolve fazer? Eu vou dar um empurrãozinho, eu vou dar uma ajudinha para Deus, para fazer as coisas acontecerem mais rápido. Sara fez isso, meus amados irmãos. Sara olhou no espelho, viu o sinal, aleluia, do tempo passando no seu rosto. Sara, aleluia, viu que o costume das mulheres havia cessado na sua vida, e logo ela disse: não tem mais como eu gerar filho, então eu vou dar um empurrãozinho para Deus, eu vou dar uma ajudinha para Deus cumprir a promessa na vida, aleluia, do meu esposo. E então ela toma a decisão de pegar a sua escrava e dar por mulher ao seu marido. Sabe o que aconteceu com isso? Até o dia de hoje, meus amados irmãos, nós ficamos perplexos quando nós olhamos lá para os países árabes lutando, guerreando contra Israel, e Israel contra o povo árabe. Aquela briga é uma briga que dura mais de 5.000 anos. E por que eles brigam? Aleluia, porque para os árabes Ismael é o primogênito de Abraão e toda aquela terra que está lá entre eles, mas para os judeus Isaac é o primogênito de Abraão. Então eu vejo gerações pós gerações sofrendo. Por quê? Porque alguém um dia tentou ajudar Deus para cumprir uma promessa. Deixa eu te falar algo nesta noite, debaixo de uma inspiração de Deus. Eu e você devemos aguardar o tempo de Deus na nossa vida, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus não mente, Deus não engana. Muitas das vezes nós queremos, eu vou usar um vocábulo bem nosso aqui, queremos botar a carreta na frente dos bois, e aí não dá certo. Eu preciso saber que eu tenho que esperar o tempo de Deus. Mas pastor, as coisas demoram demais, o tempo vai passando, eu vejo acontecer na vida dos outros e não aconteceu na minha. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, se ainda não aconteceu na tua vida, é porque não chegou o tempo de Deus, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então eu quero falar com você, coração solícito, aleluia, afoito nesta noite, calma, espera, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Se você pode ter isso, eu quero dar um minuto para você voltar e glorificar o nome do Senhor, aleluia.
irmãos, aqui eu vejo uma outra lição. Que o agir do homem é imperfeito. E o agir de Deus é perfeito. E nós precisamos aprender isso nessa noite. Quando Sara tomou a atitude que tomou, eu não vou atirar pedra em Sara porque ela fez. Porque a intenção foi boa. Só que boa intenção somente não basta. Muitas pessoas erram e têm erros grotescos, bem intencionados. Eu olho para esta palavra e eu vejo que o mover do homem não é perfeito. Mas o mover de Deus é perfeito. Quando Sara deu o seu movimento, o que aconteceu? Ela só criou problema para a sua casa. Agora, quando Abraão está diante de um dilema para tomar uma decisão, ele vai orar. E Deus, irmãos, manda ele fazer uma coisa que talvez quando nós lemos a Bíblia, e eu confesso que quando eu li a primeira vez, eu achei muito injusto o que Abraão fez. Eu achei muito errado o que fizeram com essa mulher. Mas essa era a minha visão. Após algum tempo de estudo, de oração em cima desse texto, eu aprendi que Deus tem os seus meios para trabalhar e o homem tem que se submeter à vontade de Deus e não querer que Deus se submeta à vontade do homem. Abraão agora está diante de um dilema, ele vai fazer o quê? Ele vai para a oração. E quando ele vai orar, Deus disse assim: manda ela embora, manda o menino embora, faz o que a tua esposa está dizendo. E aí o que acontece, meus irmãos? Talvez quem olhava Agar e Ismael indo embora, diziam: coitada dessa mulher, coitado desse menino, o que vai ser deles no deserto? Certamente vão morrer, mandar embora para morrer. Só que logo ali na frente, Deus estava esperando para ter um encontro com eles. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus tem os meios de trabalhar que nós não entendemos. E quando a gente olha o começo do agir de Deus, parece que está tudo errado, tudo fora de lugar, tudo na contramão. Agora, se nós nos submetermos ao agir de Deus, o certo é que no final da caminhada vai dar tudo certo, porque Deus, ele não erra. Se você pode dar glória a Deus por isso, exalta aquele que vive bem na palavra por isso. Deus, ele jamais vai errar, meus amados irmãos. Escute-me bem. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito linda, no livro do Êxodo, que diz o seguinte, que a nação de Israel não se movimentava no deserto sem que a nuvem se movimentasse durante o dia ou a coluna de fogo à noite. Nós sabemos que a nuvem e a coluna de fogo no deserto é o próprio Deus, o próprio Jesus. E quando eu vejo Israel não se movimentando sem a nuvem se movimentar, eu entendo que aquele povo não fazia nada sem a direção de Deus. Eu preciso falar algo que o Espírito Santo lança ao meu coração nessa noite. Às vezes nós se queixamos das coisas que dão errado na nossa vida. Só que a maioria, para não dizer todas, as coisas que dão errado na nossa vida, nós fizemos sem consultar Deus. Fizemos sem ouvir a voz de Deus. Quantas das vezes nós até colocamos algo na presença de Deus. Queremos esperar, queremos que Deus fale. Só que passa um mês, passa 2, passa 6, passa um ano e Deus não fala. E aí então a gente vai lá e toma as decisões por si próprio. Aleluia, não. Nós precisamos aprender a andar debaixo da direção de Deus. Mas isso aí comigo, aleluia, olhando para esse texto, meus amados irmãos, eu vejo, aleluia, que Agar, ela chega no lugar que tem árvores. Quando nós, meus amados irmãos, estudamos a geografia, nós sabemos que no lugar deserto, você só vai encontrar árvores, né, em abundância, mais de uma árvore, num lugar que tenha água, que tenha um oásis. Então, note bem, por que eu pedi para os irmãos memorizar que Ismael estava debaixo de uma árvore e Agar debaixo da outra. Essa mulher, ela chega, meus amados irmãos, num oásis. Aquele poço não foi criado por Deus.
Aquele poço estava ali quando ela chegou. E aí eu aprendo aqui pelo menos duas coisas. Deus não deixou faltar água no odre de Agar até que ela chegasse naquele lugar. Porque Deus, quando, aleluia, começa a trabalhar na vida de uma pessoa, Deus não deixa desprovido. Deus não abandona. Então a água secou, aleluia, e ela estava diante daquelas águas. Ela chegou no lugar para encher o seu odre. Mas então por que ela não encheu? Deixa eu te falar uma coisa. O olhar de Agar estava fixo na situação que ela estava vivendo. Agar estava olhando o problema que ela estava vivendo. Agar estava com os olhos, com a mente fechada, porque na sua mente a única coisa que ela pensava era o seguinte: eu estou no deserto, acabou a água do odre, o meu filho vai morrer de sede, eu vou morrer de sede, acabou tudo. Era isso que ela pensava, aleluia, e ela estava diante da solução, estava o problema. Deixa eu te dizer algo que eu recebo por revelação nesta noite. Muitas das vezes a solução de Deus está diante de nós e nós não enxergamos. Sabe por quê? Porque não tiramos os olhos dos nossos problemas, continuamos olhando para o problema que nós estamos passando e não olhamos para aquele que é a solução do problema. Agora, quando nós olhamos para aquele que é a solução do problema, ele mostra que ele já tem trabalhado e tem agido para solucionar os nossos problema. Se você está entendendo, bate palma e glorifica o nome do Senhor, aleluia. E quando a gente, irmãos, deixa de olhar para Deus, que é a solução do problema, e a gente fica olhando só para o problema, a tendência é você ter uma visão pessimista da situação. Note bem, Agar, no mínimo, ela andou uns 18 anos com Abraão. 18 anos. E Abraão era um nômade. Abraão era um peregrino. Quantas vezes ela viu Abraão acampar num local que tivesse árvore? Por quê? Porque ali tinha água. Quando ela chega diante daquele local, ela deveria ter se dado conta que ela tinha chegado no oásis. Ela tinha chegado no lugar onde ela poderia beber água. Por que ela não se deu conta? Por que ela não viu que estava ali? Porque ela deixou a situação dominar o seu sentimento. Ela deixou a situação dominar a sua condição emocional. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos dessa noite. Quando os problemas, eles invadem a nossa alma, e agora eles dominam o nosso interior, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a confiança. Nós nos encurvamos diante da derrota e aceitamos que tudo está acabado para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Agar. Quando ela olha para dentro do odre e não tem mais nenhuma gota d'água, ela disse: pronto, acabou, terminou, não tem mais nada que possa ser feito. E agora ela está diante da solução, mas ela não consegue crer que está diante da solução. E bem perto do poço, ela bota o filho para morrer de sede. E ela ainda olha e diz: eu não quero ver o menino morrer. Ou seja, ela está dizendo: eu estou aceitando na minha vida que o fim vai ser esse. Eu vou perder o menino. E deixa eu dizer algo que o Espírito Santo me lembra aqui, ó. Agar já tinha tido um encontro com Deus no deserto. E Deus tinha feito uma promessa para aquele menino. Agora, por que ela deixa o menino debaixo daquela árvore e diz que ele vai morrer? Eu tenho uma outra lição aqui. Nós temos um problema, nossa natureza tem um problema muito sério que precisa ser superado. Deus pode, irmãos, nos abençoar 30 anos. Deus pode nos abençoar 50 anos. Deus pode fazer tudo o que nós pedimos durante 100 anos. Agora, se uma vez depois de 100 anos, Ele demorar para fazer o que nós pedimos, nós esquecemos de tudo que já foi feito em 100 anos que passou. Sabe por que isso? Porque nós, seres humanos, muitas das vezes, pautamos a nossa fé no momento que nós estamos vivendo. E aqui, meus irmãos,
eu identifico um problema muito sério da nossa geração. Aqui eu identifico um problema muito sério daqueles que buscam a Deus nessa geração. Porque a maioria, a fé deles está pautada no momento. A maioria busca Deus quando está precisando de alguma coisa. A maioria permanece na igreja porque está recebendo de Deus alguma coisa. Quando, na verdade, a realidade do Evangelho é bem diferente. Eu tenho que estar na igreja porque Cristo morreu por mim. Eu tenho que estar na igreja porque eu estava perdido sem esperança e fui resgatado. Eu tenho que estar na igreja porque eu fui remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando, irmãos, a fé é pautada pela situação que se está vivendo, é muito perigoso. Sabe por quê? Porque às vezes a solução pode estar bem pertinho. A bênção pode estar bem pertinho. A vitória pode estar do teu lado. E você não consegue lançar mão. Por quê? Porque os teus olhos estão fixos na situação negativa que você está vivendo. E a situação negativa que você está vivendo já dominou o teu emocional. E você já diz, não adianta. Não tem como. Não vale a pena tentar. Eu vou desistir. Deus não vai mudar a minha situação. Deus não vai me abençoar. Mesmo que Deus já tenha feito coisa muito maior na tua vida. Mas quando o problema, ele toma a tua sede emocional, é um grande perigo. Aleluias. Agar estava nessa situação. E por que Agar não pereceu? E eu já vou concluir. Por causa de um agir sobrenatural de Deus. Porque Deus tinha uma promessa, uma palavra empenhada. E eu aqui aprendo, irmãos, mais uma lição. A condição do homem não muda a condição de Deus. Eu vejo muitas pessoas achando que a condição do homem muda a condição de Deus. Deus, ele é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. E a condição do homem não muda. A Bíblia diz que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Agar agora está lá. Esqueceu da promessa, esqueceu do encontro com Deus, esqueceu de tudo. Agora se assentou e assinou uma carta, um atestado de derrota. E em meio a prantos dizendo, eu perdi, acabou, não tem mais como, aleluia, eu sobreviver nessa situação. Quando ela está assim, o que acontece? O anjo do Senhor aparece para ela. E quando o anjo diz assim, o que tens, Agar? A inquisição é, o que está acontecendo contigo? Por que tu está chorando? Tu esquecesse do que Deus já te prometeu? Tu esqueceu do que Deus falou que ia fazer? Tu esqueceu das grandes coisas que Deus já fez? Tu esqueceu do poder que o